Opa, tudo bem? Esse vídeo vai tratar sobre sistema de arquivos. Me chamo Bruno Mendes Carvalho. Essa apresentação pode ser utilizada para aulas do Centro Paula de Souza. Aqui uma breve introdução. O que é sistema de arquivos? E peguei essa fonte do Tenable. Sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas que permitem ao sistema operacional a manipulação de arquivos, como armazenar ou acessar os arquivos ou diretórios e modificar eles e excluí-los. Isso é uma breve introdução, e aqui está escrito o que será abordado nessa apresentação. Arquivos e suas operações em Java, algumas, que iremos abordar, e vamos falar também de diretórios e algumas operações em Java. O que é um arquivo? Então, o arquivo é uma forma de reunir um grupo de dados com suas características como nome, quem criou, proprietário. Aí, o sistema operacional precisa manter a persistência deste arquivo, assim quando abrir e fechar e prover a mesma massa de dados desse arquivo. Aí aqui eu deixei também a nomeação de arquivos, que é a melhor forma de se referenciar para um arquivo é pelo seu nome e extensão, como está no exemplo. A extensão ela é a informação do tipo de dado contido naquele arquivo. Como exemplo, aqui nessa tabela vocês podem ver um arquivo tipo TXT é um arquivo que pode ser aberto em qualquer editor de texto que suporta esse tipo de extensão. Mesma coisa para o PDF, qualquer editor de texto que suporte essa extensão vai conseguir abrir esse arquivo. Estrutura de arquivos e tipos de arquivos. Bom, tem 3 tipos de arquivos: sequencial de bytes, sequencial de registros e árvores. Nesse caso, eu farei a implementação usando a sequência de bytes. E ao lado aqui eu botei falando sobre um arquivo executável. Um arquivo executável, ele ocorre quando o número mágico determina se ele é um executável ou não, de acordo com o sistema operacional. Como, por exemplo, no Linux, ele pode definir a característica de executável a qualquer arquivo. Então, não necessariamente um arquivo Z é um arquivo executável. Agora, vamos falar sobre acesso sequencial e acesso aleatório. Acesso sequencial consiste em não pular e não mudar e segue uma ordem. Como, por exemplo, fitas, Elas seguem um acesso sequencial. Como está escrito aí, lê todos os bytes registro desde o início, não pode saltar ou ler de fora. E o acesso aleatório é o contrário. Bytes registros lidos em qualquer ordem, essencial para sistemas de base de dados. Tipos de atributos. Aqui mostra uns tipos de operações que dá para fazer em arquivos. Aqui eu deixei um tipo de arquivos, mostrando. São as operações com arquivos. Ela consiste da seguinte forma. Que operações em arquivos é o que dá para fazer em um arquivo, e eu demonstrarei na parte prática algum deles, como por exemplo aqui. Para abrir, você pega a referência de um ponto da memória, porém você só vai ver o arquivo quando você ler ele e quando você fechar vai tirar esse ponto de referência da memória. Como por exemplo, quando você cria um arquivo e escreve algo nele, você dá um write. Mas caso você vá colocar mais coisas dentro dele, você usa um append. Aí eu vou demonstrar isso na parte prática. Vamos falar sobre agora diretórios. Diretórios têm uma estrutura de árvore, onde o primeiro diretório tem a nomenclatura de diretório raiz. Assim podendo ter vários arquivos e vários subdiretórios, onde cada arquivo pode ter seu proprietário diferente, onde eles não podem ter o mesmo nome no mesmo nível, assim podem subdividir os níveis da árvore do diretório. Como por exemplo aqui, que tem o diretório raiz e dentro dele tem o arquivo A, B, C e D. E no caso,
não poderia ter nesse mesmo diretório o mesmo nome para o arquivo C. Mas aqui, quando você olha esse outro exemplo, diretório de nível maior, você percebe que uma estrutura de diretório é uma abstração, onde você mapeia os arquivos através da estrutura de dados da árvore. Logo após o apontamento dos arquivos, você acaba mapeando os diretórios. Aí, igual está demonstrando aí, né? Diretório de nível maior contendo mais arquivos e subdiretórios. Agora vamos olhar as operações. Aqui tem umas create, delete, opendir, closerdir, readir, rename, link e um link. Você pode criar ou excluir um diretório. Quando ele é criado, só existe a referência. Quando você remove um diretório, você tira o apontamento. Mas aí, para você dar um delete nele, em um diretório, você primeiro tem que apagar todos os arquivos para poder apagar o diretório definitivamente. No caso, você também pode abrir, quando você abre ele, você faz referência dele. E depois que você faz a referência dele, você pode dar um layer o conteúdo, né? Que você vai dar uma lida nele. Também tem como no Linux, né? Que dá para você fazer um link. Que é mais normal no Linux. Fazer um link diretório em outro lugar no Linux. Agora, eu irei mostrar um pouco da manipulação de arquivos em Java. Agora, abri o Eclipse. Agora eu vou criar um projeto. Vou dar o nome para ele de arquivos diretórios. E dentro dele e nela eu vou colocar alguns métodos que minha classe vai assinar. Aqui a gente vai trabalhar a manipulação dos métodos que eu estou criando. Vou colocar dentro do pacote controller. E aqui eu vou colocar alguns métodos iguais aqui. Layer diretório, que eu vou mostrar para vocês como é um diretório. Comportamento dele em Java, né? Vou botar uma exceção aqui. Por caso ele pegue um erro aqui. Vamos lá. Eu vou criar também para criar arquivo. No caso eu vou colocar um txt, que é fácil para manipular, mas eu poderia fazer com qualquer outro. Ele vai pegar o path e o nome do cara. Eu também vou colocar uma exceção aqui, uma explorada. E aí, beleza. Após ter criado a interface que vai fazer esses novos métodos, eu vou criar aqui uma classe que vai herdar esses métodos. Arquivo diretório, tá bom. Arquivos diretórios. Vamos lá, dar uma maximizada aqui, ó, para dar uma melhorada. Aí, deu uma melhoradinha aqui. É bom que vocês conseguem ler, né? Depois a gente tem que fazer a main, aí já vai fazer já. Aqui a gente vai fazer a classe. Tá, ignora essa parte. Pagar a partir daí. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Aí aqui a gente vai no Implements. Vou implementar a interface. Aí ele implementou a interface. E aí ele reclamou. Aí agora vamos implementar os métodos que já estão tudo aí. Vou manter esse override. Para ele poder... Vamos lá. Então, a gente vai usar a classe file para poder criar os arquivos e diretórios. Vamos ver, new file path. Vamos importar a classe file do Java. Boa. Agora a gente tem que ver
se esse diretório ele existe. Deu uma mensagem ali, galera, mas ignorem. E também ver se ele existe e ver se ele é um diretório. Aí se ele atender isso daí, a gente vai criar um array aqui para listar os arquivos. Aí a gente vai usar esse daqui, esse list file. Aí vai ajudar a gente a listar. Aí aqui eu vou fazer um for. Aí eu vou fazer um for each aqui. Aí nesse for each ele vai listar todos os arquivos da pasta. E aí vamos fazer a pergunta. E nesse for a gente vai listar todos os arquivos. Que aqui lá a gente listou todos os diretórios. Vai aqui e fala, ele é um arquivo? Vamos ver se ele é um arquivo. Vou apagar a galera desconfiar. Ele é um arquivo? Se ele é, então você vai aqui e mostra ele, né? Aí vai aqui e dá um get name. Aí você vai aqui, se não você dá, se não for nada disso, então solta uma exceção. Deixa eu ver o exception. Aí vamos falar aqui, diretório inválido. Vou criar lá na view. E o nome dessa classe vai ser... deixa eu pensar no nome. Pode ser principal. Vamos lá, principal. Aí aqui a gente vai pegar e vai mandar o path, que seria o nosso diretor. Galera, como eu estou usando o Windows, eu vou mandar um caminho que eu conheço. No caso, eu vou mandar esse daqui, mas no caso eu poderia mandar outros. Mas Java Application. Olha, galera, ele listou aqui tudo que tem, ó. Ele listou aqui os diretórios que tem. E ele listou os arquivos dentro da pasta Windows. Ó, um SG, um arquivo de log, DLL, beleza. Vamos continuar aqui. A gente já fez o ler diretório. Agora vamos fazer esse cara aqui, ó. Vamos criar um TXT. Não. Vamos lá, galera. Vamos fazer assim. Vamos criar um file aqui. Dir igual a path. New aqui, ó. New path. File arquivo igual new file. É da path, vírgula, nome, mais TXT. Isso daqui é para o cara não ter que passar a extensão. Como eu já tenho manipulação TXT, deixa como TXT. Tá, agora peraí. Eu vou fazer uma validação aqui. Se esse arquivo que a gente está falando existe. Vamos lá, ele vai dar um string, conteúdo. Vamos gerar o conteúdo, né? Beleza, vamos fazer assim, vamos criar uma classe para gerar o conteúdo. Vamos lá, galera, vamos criar uma classe. Vamos criar esse método, ué. Beleza, ele vai no string buffer, vamos colocar no string buffer. Que vai ser algo temporário aqui, para não ficar gravado mal. Vou fazer a seguinte condição. Enquanto a linha não for igual... Epa. Não for igual ao fim, o negócio, vamos continuar escrevendo dentro. Vamos lá. JPitch. Vou passar um null aqui. Digite uma frase. Deixa eu dar um enter aqui.
Desculpa aí, pessoal. O arquivo que já está criado, você dá um append nele. Aí vai aqui, ó, a linha. Mais. Então, como é um TXT, para dar quebra de linha, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que dar o /R, /N. O /R ele não vai interferir nada em outro editor, mas para o bloco de notas, você tem que usar o /R. No Notepad, por exemplo, o /N já serviria. Aí beleza, saindo do while, ele retorna o buffer aí. Vamos fazer o teste? Eu queria TXT. A gente vai dar um file writer, o arquivo existe. Porque acontece o seguinte, ó, aqui nesse file write a gente vai fazer a abertura do arquivo. Se for true, o arquivo existe, faz um append. Se não, faz um write. Aqui, vocês lembrando. E agora dá um fw close. Beleza. Mantém. Eu não vou mexer em nada aí. Vamos lá. Vamos fazer um teste. Vamos ver se o arquivo existe. Teste. Programação orientada ao objeto. É muito bom. Aí, lembra a nossa condição? Se escrever o fim, ele para. Agora vamos fazer um teste aqui. Eu vou aqui. Vou entrar na minha pasta temp. Olha, o arquivo aula, vamos ver. Olha, o arquivo não existia e ele deu um write. Vamos ver caso o arquivo, agora que o arquivo existe. Vamos ver, agora vamos ver. Jesus, um exemplo. E vou finalizar. Vamos ver se ele escreveu Jesus ou substituiu o arquivo inteiro, ó. Legal, né? Beleza. Agora vamos fazer assim, vamos criar a função para ler o TXT. Agora vamos aqui, galera. Vamos ver, o arquivo existe? Se o arquivo existe, eu já pegar aqui e dar input string nele, ó. Vamos lá, string linha igual a buffer.readline. Beleza, agora vamos fazer assim. Vamos fazer a leitura linha a linha. While linha é diferente de novo. Olha aí, galera, esqueci algo importante. Vamos lá. Linha diferente de novo? Não é. Então vamos sysout aqui. Mostra a linha. E agora vamos dar uma linha buffer readline. Fechou. Epa, esquecemos aqui, ó. Agora vamos fechar o buffer aqui. Fechar o leitor. Aí ele vai falar. Se não for, então vai dar um arquivo inválido. Coloca a extensão. Olha, ele lê o arquivo pra gente. E o arquivo é fácil. Vamos lá, o de sempre. File arquivo igual new file absolute path. Vamos lá, vamos ver. O arquivo existe? O arquivo existe? Se o arquivo existe, então a gente vai usar agora a classe desktop. Que ela tem bastante coisa aqui que dá para usar. Desktop.getDesktop.
Aí ele vai pegar umas características aqui da área de trabalho. Aí desk.open. Aí aqui, eita, dá pra abrir um arquivo. No caso, eu já abri o nosso aqui. Caso não funcione, significa que a pessoa mandou o arquivo errado. Que não existe. Aí ele dá um to all aqui. To all, new ER exception. Aí você fala, arquivo inválido. Beleza. Agora vamos fazer o teste. Essa função aqui, ela vai abrir o arquivo. Ó, o arquivo que a gente criou. Legal. Vamos lá. O arquivo existe? Olha o arquivo. Então vamos lá. Se o arquivo existe, então aqui vamos ver. Não, já sei. Vamos ver se esse arquivo ele permite leitura. Permite leitura. Se não, sysout não permite leitura. Agora vamos botar isso aqui. Vamos lá, esse arquivo ele pode ser escrito, melhor. Ele pode ser escrito. Ele pode ser lido, né? Não. Pode ser também. Sysout pode ser. Se não, sysout não pode. Ele não pode ser lido. Por outro arquivo. Vamos fazer mais umas aqui só para terminar. O arquivo ele pode ser escrito. Para dar um write nele. Sysout não permite escrita. Se não, sysout não permite escrita. If. Vamos lá. Esse arquivo ele. Vamos ver se ele é oculto. Is-read. Mas aqui é legal também. Ó. Ele é um arquivo oculto que está dentro da máquina. Sysout. Ele é um arquivo oculto. Se não, sysout arquivo visível. Beleza. Algo legal também, que a gente vai mostrar em bits, né? Mas é só fazer também, se o cara multiplicasse aqui, dava pra mostrar em kbytes, sei lá. Não. Get absolute path. Get total space. Ver o tamanho dele. Caso a gente faça tudo isso e não dê, a gente fala que o cara passou o arquivo errado pra gente, né? Choose new exception. Aí você fala, arquivo inválido. Vamos ver o nosso arquivo. Ele permite leitura, ele pode ser lido, ele permite escrita, é um arquivo visível e é o tamanho dele em bytes. Então é isso, galera. Aqui é a referência bibliográfica. Então é isso que tinha para apresentar nessa aula. Que a coisa pode ser consultada nessas duas fontes. Beleza? Falou!